Professor Bruno Leal, estamos ao vivo no Leal Concursos, com uma aula muito importante de um assunto muito cobrado, tanto pelas bancas civis quanto pelas bancas militares, que é a estrutura e a formação das palavras. Vamos lá, sem perda de tempo. As palavras, em geral, têm uma classificação básica. Elas são classificadas como primitivas ou derivadas. Beleza? Primitivas ou derivadas. Quem quer ler para mim, por favor, o que é uma palavra primitiva? É aquela que não se origina de outra palavra existente na língua portuguesa. Pedra, jornal, gato, homem, feliz. Isso. É aquela que não se origina a partir de uma outra palavra. Ok? Ela é a primitiva. É ela que vai dar origem a outras palavras. Que são as palavras o quê? Derivadas. Lê para mim o que é uma palavra derivada. A palavra derivada é aquela que provém de outra palavra da língua portuguesa. Pedreiro, jornalista, gatarrão, batida. Isso, pedreiro vem da palavra primitiva pedra. Jornaleiro, jornalista, jornaleco, vem de jornal. Gatinho, gatarrão, vem de gato, por exemplo, e assim por diante. Tranquilo? Beleza? Vem do verbo bater. Tá? Para se entender a derivação, é importante saber o conceito de afixos. São dois, os chamados prefixos e os chamados sufixos. Vê para mim, por favor, o que é um afixo. Afixos são elementos que se juntam aos radicais ou aos termos para a formação de novas palavras. Os afixos podem ser um prefixo quando colocados antes do radical, exemplo, descaso e sobrevivência, ou sufixos quando colocados depois do radical, riacho, filhote, casarão. Isso, por exemplo, a palavra caso gera descaso. Você obteve o descaso mediante o acréscimo de um prefixo. Beleza? Vivência, sobrevivência. Outro prefixo. Tranquilo? Rio gerou riacho. Sufixo. Filho, filhote. Casa, casarão. Ok? Beleza? Até aí, nada demais. Tranquilidade. Agora o que interessa de fato para as nossas provas em relação às nossas bancas são os diversos tipos de derivação que podem ocorrer. A derivação pode ocorrer das seguintes maneiras. Primeira, derivação prefixal. Nós acabamos de ver, é o processo pelo qual é acrescido um prefixo a um determinado radical. Fazer com o prefixo des vira desfazer. Útil com o prefixo in vira inútil. Tranquilo? Beleza? Podemos ter também a chamada derivação sufixal, já conversamos sobre ela ainda há pouco. Processo pelo qual é acrescido um sufixo a um radical. Carro gera carrinho. Livro, livraria. Ok? Beleza? Pode acontecer também de acrescentarmos tanto um prefixo quanto um sufixo ao radical. Ao mesmo tempo, um prefixo e um
sufixo. Daí nós temos a chamada derivação prefixal e sufixal. Processo pelo qual é acrescido tanto um prefixo quanto um sufixo a um determinado radical. Por exemplo, muito importante, gente, a palavra primitiva leal. A ela acrescentamos o prefixo des e o sufixo dade, gerando deslealdade. Tranquilo? Beleza? Palavra primitiva feliz. A ela acrescentamos um prefixo, que é o in, e um sufixo, mente. Show? Beleza? Agora, muita atenção porque é pegadinha para a prova. Se nós retirarmos um dos dois afixos, a palavra restante vai ter sentido, vai ter significado. Por exemplo, deslealdade. Se eu tiro des, fica lealdade. Essa palavra existe, ela tem significado na língua portuguesa. Agora, se eu retiro o sufixo, deixando apenas o prefixo, eu tenho desleal, que também existe na nossa língua. Ok? Tranquilo? Da mesma forma, se eu tiro o prefixo in do infelizmente, eu passo a ter apenas felizmente, que é uma palavra que tem significado na língua. Agora, se eu tiro o mente, sufixo formador de advérbio, né? Mente, fico só com infeliz, o que acontece? Eu continuo tendo uma palavra com significado na língua. Por que eu estou fazendo essa colocação? Por que eu estou frisando isso? Porque existe a chamada derivação parassintética, que é a próxima, que também é composta, digamos assim, pelo acréscimo de um prefixo e de um sufixo, tal qual a anterior. Então, tanto na derivação prefixal e sufixal, quanto na derivação parassintética ou parassíntese, nós acrescentamos tanto um prefixo quanto um sufixo. Agora, qual é a diferença entre as duas na prática? Como diferenciar um processo do outro? É que na derivação prefixal e sufixal, retirando um dos dois afixos, a palavra restante, digamos assim, ela tem sentido. Oi? Um radical mais o sufixo ou mais o prefixo. Se eu tiro um dos dois, só um dos dois, a palavra restante, ela continua existindo. Desleal, lealdade, infeliz, felizmente, que eu acabei de falar ainda há pouco. Na parassíntese, não. Se eu tiro o prefixo, deixando só o radical e o sufixo, eventualmente a vogal temática também, isso é um papo para mais tarde, o que vai acontecer? A palavra deixa de existir. Como assim? Não entendi. Derivação parassintética, vamos lá, com calma. Processo pelo qual é acrescido um prefixo e sufixo simultaneamente ao radical. Show! Até aí não tem diferença com relação à anterior. Dá origem principalmente a verbos obtidos a partir de substantivos e adjetivos. Tranquilo? Palavra clássica que já caiu milhões de vezes em prova é a palavra desalmado. Desalmado é para síntese. Por quê? Você tem a palavra alma, que seria a primitiva. Acrescentamos o prefixo des e o sufixo do. Ado, na verdade, mas tudo bem, ok. Se eu tiro o do, fica desalma. Desalma existe? Até onde eu saiba, não. Beleza? Se eu tiro o des, fica almado.
Almada existe? Até onde eu saiba também não. Então, está aí a diferença entre derivação prefixal e sufixal com relação à parassíntese. Na derivação prefixal e sufixal, você tirando um dos dois afixos, a palavra resultante tem significado. Na parassíntese não. Tirando um dos dois, a palavra resultante deixa de ter significado. Tá legal? Exemplos de verbos que se originaram a partir de substantivos e adjetivos. Bênção gerou o verbo abençoar. Maldição gerou o verbo amaldiçoar. Preguiça gerou o verbo espreguiçar. Tudo isso aí é parassíntese, ok? Raiz gerou o verbo enraizar, né? E assim por diante. Beleza? Gordo gerou engordar, torto entortar, maduro amadurecer e assim por diante. Tá legal? Beleza? Oi? Aportuguesar, por exemplo, deletar é uma palavra aportuguesada. Ela vem do inglês delete, né? A informática gerou várias palavras que já foram incorporadas ao nosso idioma, como resetar, de reset, né? Deletar, de apagar, delete, né? E assim por diante. Show? Tranquilo? Até aí tudo bem? Derivação regressiva. Cuidado com essa, é um pouquinho perigosa. Ocorre quando se retira a parte final de uma palavra primitiva, obtendo-se por essa redução uma palavra derivada. Por exemplo, o verbo buscar gera o substantivo busca. O verbo alcançar gera o substantivo alcance. Tocar gera toque. E assim por diante. Derivação regressiva. Beleza? Essa cai muito, tá, gente? Derivação imprópria ou conversão. Sinceramente, em provas eu nunca vi o termo conversão. Só a derivação imprópria mesmo, tá? Na derivação imprópria, a sua forma, a palavra, né? A forma da palavra não se altera. O que altera é a classe gramatical da palavra. Interessante. O que altera é a classe gramatical da palavra. Por isso que é difícil muitas vezes você enxergar a derivação imprópria, porque por vezes ela é sutil. É complicado você perceber de primeira, tá? Vamos lá, por exemplo, o jantar estava ótimo. Preste atenção para você entender a brincadeira. Jantar é um verbo, ok? Com a presença do artigo o verbo virou um substantivo. O jantar. A janta, o jantar estava ótimo. Aí o verbo virou um substantivo. Esse jantar aí não é verbo, ele é substantivo. A presença do artigo o te dá a dica, porque o artigo só pode vir antes de um substantivo. Tá legal? Beleza? Não aceitei um não como resposta. Show! O primeiro não, preste atenção para você não se perder. O primeiro não, tranquilo, ele é um advérbio. Advérbio de negação. Não aceitei. Não aceitei o quê? Um não como resposta. Olha o artigo aqui, ó. Um não como resposta. O artigo está evidenciando a mudança de classe gramatical. O segundo não, ele não é mais um advérbio, sim o quê?
um substantivo, tá? Ele é um substantivo. Não aceitei o quê? Um não como resposta. Show? Beleza? Esse aqui numa prova, poucos iriam perceber, tá? É um absurdo o que você está propondo, é sutil. A palavra absurdo, num primeiro momento, ele é um adjetivo, é uma qualidade. Preço absurdo. O preço dos combustíveis está absurdamente alto, é um absurdo o preço dos combustíveis. O preço é um absurdo, o preço é muito alto, é um preço absurdo. Enfim, repare o artigo de novo, ó. É um absurdo. Ele transformou o adjetivo, a qualidade absurdo, num substantivo. Esse é bem difícil de pescar, bem difícil mesmo. É um absurdo aquilo que você está propondo. E pode, inclusive, ocorrer o inverso. O substantivo virá um adjetivo. Por exemplo, comprei uma camisa gelo. Gelo é um substantivo. No contexto, a palavra gelo virou a cor da camisa, não é verdade? Então, uma camisa, gelo. Gelo agora é um adjetivo, porque está caracterizando a palavra camisa. Tranquilo? Beleza? Bem chatinho, bem difícil, né? Por exemplo, não aceitei um não como resposta, já caiu muitas vezes, é meio que batido. Agora, esses dois últimos exemplos são mais chatinhos de se perceber. Tá legal? Essas derivações vistas acima são as mais conhecidas e as que mais caem em concursos. Mas há outras também que devemos conhecer, é o tal do vai que cai, né? Bem, infelizmente, gente, aqui é decoreba, tá? É torcer que seja cobrada uma palavrinha conhecida. Boa noite. Beleza? Que é o hibridismo. O que seria o hibridismo? O nome híbrido já te dá uma ideia, né? É a formação de palavras combinando elementos de línguas diferentes. Como você na prova não tem o dicionário de grego, latim, etc., decore as palavras que são clássicas de hibridismo, que quando cobram hibridismo, normalmente cobram essas palavras, tá? Televisão, clássica, tá? Televisão, automóvel, clássico também, já caiu milhões de vezes. Genocídio, está na moda esse termo, genocida, genocídio. Homossexual, beleza? Por quê? Tais palavras combinam elementos da língua grega e do latim. O português sofreu forte influência do grego, tá? Sim. Tá? Goiabeira, o eira, sufixo aqui, é português e goiaba vem do tupi, tupi-guarani, certo? Como nós não temos um dicionário de tupi à disposição na prova, tem que decorar. Abreografia, o nome de um exame, né? Abreografia, Abreu em homenagem ao médico que desenvolveu essa técnica, né? Abreu é português, grafia vem do grego, sambódromo, samba vem de um dialeto africano, o sufixo dromo, autódromo, fumódromo, né? Sambódromo, dromo quer dizer lugar, ok? E tem relação com local, com lugar. Vem do grego. Surfista, surf, vem do inglês. Ista vem do grego. Burocracia, burô é francês. Cracia, grego. E muitos e muitos e muitos outros. Então, gente, na prova, infelizmente, se cai um desses, é decisão por pênalti, tá?
Eu recomendo que você guarde principalmente esses primeiros aqui, que são clássicos, tá? Já apareceram diversas vezes. Televisão, automóvel, homossexual, burocracia também já vi aparecer algumas vezes, tá? Aí é decoreba, infelizmente não tem jeito, tá bom? Beleza? No próximo vídeo, mais exemplos e exercícios sobre isso aí.